Vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a disciplina aplicada ao trade esportivo, tá? Nós vamos falar de várias coisas importantes, tá? Mas esse é o nome da nossa aula, tá bom? Disciplina aplicada ao trade. Então, vou pedir só para o pessoal que vai chegando para travar os seus áudios, tá? Para não atrapalhar aqui a galera, tá? Você se considera uma pessoa disciplinada de forma geral na sua vida ou não? Né? Você pode estar contribuindo comigo no chat aqui, caso você queira fazer suas perguntas, tá? Pode ficar à vontade. Mas eu já deixo essa pergunta, né? Você se considera uma pessoa disciplinada? Aquela pessoa que se propõe a fazer uma coisa e faz, né? E é disciplinado. A disciplina, galera, nunca foi o meu forte. Tá? Nunca fui uma pessoa disciplinada, nunca consegui seguir, né, à risca uma estratégia, seja no trade esportivo, seja em qualquer outra coisa da vida, né? A gente precisa, a disciplina ela anda junto com a gente, né? Então eu nunca consegui ser uma pessoa disciplinada, mas o trade esportivo me ensinou a ser disciplinado, tá? Então eu aprendi a ser disciplinado. Assim como outras coisas que eu acabei aprendendo aqui com o trade, ser menos ansioso, é uma série de coisas que eu aprendi que eu fui obrigado a aprender. E foi um dia, né, de maneira bem específica mesmo, que eu falei assim pra mim, olha, eu tô errando, e se eu não mudar a minha forma de pensar, se eu não virar disciplinado, se eu não virar um pouco menos ansioso, entre outras coisas, eu não vou conseguir sobreviver nesse mercado, tá? Isso era fato, tá? E aí eu fui meio que obrigado a ser um pouquinho mais disciplinado, tá? Então, há jeito, mesmo que você diga aí, olha, né, o Bruno falou ali, estou encontrando bastante dificuldade nesse quesito. Ok, você pode dizer, olha, eu não sou disciplinado, mas não significa que você não possa virar disciplinado, ser disciplinado. Então a gente tem que tentar fazer essa mudança, né? De repente algumas pessoas, até a nível de ansiedade, por exemplo, no quesito ansiedade, pode ter um problema um pouco mais sério, que não seja possível a mudança, tá? Então eu sei que existe, tá? Mas eu acredito que para tudo tem um jeito. Então a gente tem que tentar aprender, tentar se adaptar. E o mercado do trade esportivo, ele nos força a fazer a ter, né, disciplina, a ter menos ansiedade, a ter vários atributos ou várias características que em outras profissões talvez não precisaria, tá? Mas aqui a gente precisa, porque eu sempre gosto de dizer, né, que no trade é uma linha muito tênue entre você ser profissional e você ser um viciado, tá? Já pensou se eu chegasse pra você e dissesse, ô Mancilha, sabia que se tu fumar um cigarro do jeito certo, tu pode ser muito feliz, pode ser muito bem sucedido? O Mancilha vai olhar pra mim, né? E quem estiver ouvindo isso vai dizer, cara, tu tá maluco, isso não existe, né? De fato, não existe. Eu não sei que maneira seria de fumar um cigarro de forma direita, né? Sei lá, que te fizesse feliz. Ele só vai te prejudicar, né? Mas no trade esportivo é possível. Eu posso dizer, olha, você sabia que se você fizer o trade esportivo de uma maneira correta, você pode se dar bem, pode ser feliz?
mas eu tô falando isso para algo que pode ser prejudicial nada menos do que um cigarro, do que uma bebida, do que uma droga, do que qualquer coisa, tá? Porque ele é muito prejudicial. Eu sei do risco e da importância que é isso, e por isso que eu falo tanto, tá? Aqui uma pessoa pode ir do céu ao inferno em minutos, pode tirar a própria vida, pode se botar em problemas que jamais imaginou ter e, e ainda estar fazendo a coisa certa, ou ainda estar tomando decisões certas. É por isso que há esse perigo, tá? Eu não estou aqui tentando te fazer desistir do trade esportivo, mas eu estou tentando te falar bem a real, porque eu já passei, né, por várias coisas, continuo passando por várias coisas e por várias provações, né, dentro do trade esportivo, e sei da importância que é esse assunto, tá bom? Eu tenho uma basezinha aqui de texto que eu vou estar de repente lendo aqui, tá? Mas vou estar explicando para vocês. Na tela vocês têm aí um bloquinho de notas onde eu vou escrever algumas coisas importantes. Mas eu tenho um PDF que eu terminei a execução dele aqui agora há pouco, aonde tem de forma bem mais detalhada todos esses assuntos, tá bom? Então depois eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês podem ler com mais calma depois, tá? A importância de sermos repreendidos, né? Quando alguém nos critica ou repreende, temos a primeira reação pronta, que é ficar chateado ou ignorar, né? Mexe com o nosso orgulho, não aceitamos, pois é um mecanismo de defesa natural, né? Precisamos ser obedientes aos que mandam. A forma mais rápida de crescer é estar abaixo da disciplina e repreensão, tá? Então, não gostamos de ser repreendidos, tá? Quando eu digo isso, né, não gostamos de ser repreendidos, eu trago também aqui para a nossa situação, para o nosso Discord, tá? Por quê? Às vezes a gente chega num local, num grupo novo, a gente quer executar, a gente quer ganhar o dinheiro, né? Vamos ser bem claro aqui do trade mesmo, né? A gente quer ganhar o dinheiro, tá? Então, quando eu venho com esse tipo de papo aqui, de disciplina aplicada no trade, eu tenho certeza que muitos, né? E você não vai ver muita gente aqui dentro dessa sala, porque é diferente se eu dissesse, ó, pessoal, vem aqui que eu vou te ensinar a ganhar muito dinheiro hoje de tarde, tá? Ia estar cheia essa sala, tá? Mas eu acredito que as pessoas que estão aqui, ou as que vão assistir depois também, que não puderam, obviamente, né? Mas que vão assistir, são pessoas diferentes, tá? Então a grande maioria ela não gosta de ser repreendida ou estar abaixo da disciplina, né? Quando a gente fala repreendido, não é eu repreendendo vocês, mas é eu compartilhando algumas coisas que eu já passei e dizendo, né, no momento que eu digo, ô, fulano, se tu fizer dessa maneira, não vai dar certo, né? Qual que é a primeira reação que a gente tem? É um mecanismo de defesa. A gente fica chateado, né, no primeiro momento. Ou a gente ignora, a gente não leva a sério, né? A gente vai lá, erra de novo, aí é repreendido de novo e vai de novo, né? Eu vi um vídeo até hoje de manhã e me lembrei agora, né? De uma mãe que fala, né? Que o filho queria jogar futebol. Mãe, eu vou fazer peneira, né? No São Paulo. Ela disse, não, não vai não. A gente não tem dinheiro para isso. E você é ruim? E ele disse, como assim? Por que eu jogo futebol então? Porque tu tem que fazer atividade física. Mas você é ruim, tu não sabe jogar futebol. Ela disse, na nossa família, bola e viola, né? Diz ela, não combina. Não é para nossa família, né? E aí
se cria aquela coisa, pô, que mãe mal educada, né? Que mãe, como é que vai educar o filho? Aí ela disse algo interessante, né? A gente só educa quando a gente deixa marcas, né? Quando a gente deixa é, traumas. É um trauma. Aí ela usou o exemplo da árvore, né? Quando ela é pequenininha, a gente apoia, né? Um pauzinho do lado ali, amarra, aí ela vai, fica toda para um lado, aí você vai, põe do outro lado e deixa ela retinha. E quando ela, né, alinha para cima, você vai lá e tira, tá? Mas se você olhar, ela vai ter uma marca aonde foi amarrado. Ela vai ter um trauma. Então, esse trauma, todos nós precisamos ter para o nosso crescimento. Aqui no trade esportivo não é diferente. A gente precisa se traumatizar das situações. Então, eu posso dizer, galera, se você fizer o 0-0, o lei 0-0 na odd 8, você vai tomar a head e você vai se frustrar. O que o cara pensa? Ah, para. 0-0 é que é top, sai um golzinho e deu, já era. Aí o cara tem que ir lá e levar o trauma. Aí ele volta, entendeu? Eu sei porque assim foi comigo também, com a grande maioria. Então a gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de que alguém diga alguma coisa para nós. A gente gosta de ir lá e fazer e depois ver o que vai acontecer, tá bom? Só que, claro, que no trade às vezes não te dá margem, não te dá espaço, né? Porque tu já vem e tu já de repente bota uma grana que você não poderia colocar e acaba já encerrando a sua carreira, tá? No trade esportivo sem nem ter começado, tá? Segundo tópico é escutar, tá? Escutar pessoas experientes na sua área, né? Muitas vezes não vamos entender o que a pessoa está nos dizendo, porém precisamos ser obedientes e só fazer, tá? Escute pessoas com conhecimento de vida, avós, pais, tios. Escute pessoas que têm o comportamento que você pretende ter. Inteligência é ouvir quem sabe. Seja humilde e pergunte a quem sabe e já passou por essa experiência, tá? Então, escutar as pessoas mais experientes, tá, pessoal? Isso mexe com o nosso ego também, né? Muitas vezes escutar pessoas ditarem o ritmo para nós, mas nós precisamos ser obedientes. A gente precisa escutar, mesmo que a gente não vai entender no primeiro momento, a gente precisa obedecer, tá? Me vem bastante à memória aqui agora. Tô assistindo a série The Chosen, né? Então quem já me conhece aqui há mais tempo sabe que eu sou cristão. E eu tô assistindo The Chosen. E ali, em vários momentos, nós temos a, a situação dos discípulos, né? Dos escolhidos, eles não entenderem o que está acontecendo, né? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Qual é o sentido disso? Mas tem uma diferença deles. Eles eram obedientes. Então eles foram, eles seguiram, né? Lá na passagem de Pedro, né? Quando Jesus manda ele jogar, né, a rede, ele disse, né? Pô, mas a gente passou a noite inteira aqui não pescou nada. Eles não, vai lá e joga de novo. E ele foi obediente, mesmo sem entender. E ali ele pegou, né, encheu o barco. E quando ele vem, né, pra areia, Jesus disse, agora deixa tudo aí e me segue, né? Que tu vai ser um pescador de homens e não de peixe. E aí, quem que vai entender aquilo, né? Já pensou se você tivesse que deixar, né, tudo para trás? Mas ele foi obediente, seguiu, né, por um propósito. Então a gente, mesmo sem entender as coisas, no primeiro momento nós precisamos escutar e ser obediente, tá bom? Ter humildade, né, pessoal? Quem é humilde de escutar, de entender o que outra pessoa tá te falando, uma outra pessoa mais experiente tá te falando, isso é ser humilde. Tu vai aprender, tu vai entender as coisas. É muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que a gente ir errando, tá? Mas como eu disse,
A gente gosta de... Não que a gente goste, mas a gente precisa ser traumatizado, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não escuta e a gente quer ir pro fight, né? Para depois ver de fato o que aconteceu e depois quantas vezes, né, a gente já falou, pô, cara, eu devia ter ouvido, né? Ah, se eu tivesse feito o que aquele cara me falou, não estaria desse jeito, mas aí já aconteceu, tá? A disciplina, o que ela faz por ti? Uma pessoa disciplinada, ela realiza sonhos, cumpre objetivos. Somente com disciplina a gente vai ter dinheiro, sucesso, saúde, família e filhos, tá? Somente se a gente tiver disciplina. Se você não tiver disciplina, em nenhum quesito desses que eu citei, você vai ser bem sucedido, tá? Então, se você não é disciplinado com dinheiro, você não vai ter dinheiro. Porque você pode ganhar dinheiro, mas você não é disciplinado, você gasta mais do que ganha, então você não vai ter dinheiro, tá? Sucesso. Como é que você vai ter sucesso se você não é disciplinado? Você não consegue, eu quero ser jogador de futebol, mas você não gosta de treinar, então você não vai ser um jogador de futebol, tá? Saúde. Cara, como é que tu vai ter saúde se não tiver disciplina de fazer exercício? Família. Se você não tiver disciplina de estar do lado da tua esposa, ser fiel a ela, ser disciplinado ao teu casamento, você também não vai conseguir ter um bom casamento, uma boa família. E filhos, a mesma coisa. Você tem que ser disciplinado com eles e, inclusive, discipliná-los, tá? O que torna mais difícil, tá? Olha essa frase que interessante, tá? Até vou copiar ela aqui, ó. O dinheiro não compra disciplina, mas a disciplina traz o dinheiro, certo? Então, é mais ou menos isso, tá? O dinheiro ele não vai comprar uma disciplina. A pessoa não significa porque ela tem muito dinheiro que ela seja disciplinada e que ela tenha sucesso com isso, tá? Ela pode ser um herdeiro que ganhou muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, mas ele não é disciplinado, uma hora vai acabar. Ele não sabe fazer esse dinheiro trabalhar para ele, tá? Mas a disciplina traz o dinheiro, tá bom? Não espere chegar ao lugar ou à condição que almeja para enfim aplicar a disciplina ou viver feliz de verdade, tá? Isso é uma coisa que a gente escuta muito por aí de coaches, né? Os coaches de plantão. Deixa só eu botar aqui num tamanho menor, senão vai ocupar toda a minha tela aqui. Muitos coaches, né, dizem, né, dinheiro não é tudo, né, o dinheiro não traz felicidade e bababá, né? De fato, o dinheiro, a felicidade tá em outras coisas, tá? Mas muitas vezes aí trazendo para o trade, a gente pensa, pô, do dia que eu tiver uma banca gigante, no dia que eu tiver um setup maravilhoso, tiver um escritório no topo de um prédio com vista panorâmica, né? Um dia que eu tiver tempo, né? A maioria, muito dizem, só trancar o áudio aqui, tá? Muitos dizem, quando eu for full time no trade esportivo, é que eu vou ser bem sucedido, é que eu vou conseguir ter tudo que eu quero. Então não espere esse momento, estude, dedique o seu tempo, né? Como muitos que estão aqui agora, eu vejo que vários estão ouvindo pelo celular, então acredito que não estão em casa, sei lá, estão no meio da rua, estão no trabalho, tá com fonezinho de ouvido ali, mas tá pagando preço para estar aqui, né? Para estar ouvindo. E eu agradeço imensamente, né? Antes de qualquer coisa. Mas vocês estão pagando preço para isso. Então vocês não estão esperando ter tudo na mão para começar a fazer, tá bom? Procrastinação e imediatismo, né? O mal do século. Isso é algo que é muito complicado, né, galera? Procrastinação e imediatismo.
A gente vive numa época, numa era, né, onde tudo é muito rápido, onde tudo é muito imediato, onde o grande sucesso são os vídeos curtos, né? Ninguém mais quer ver um vídeo longo. Tenho certeza que essa aula aqui vai ficar de 1 hora mais ou menos e vai ter pouquíssimas pessoas que vão assistir. Agora, se eu fizer 550 cortes de segundos, vai repercutir muito mais. E eu me incluo nisso. Eu não sou mais evoluído que a sociedade e sou diferente, não. Eu acho que todo o contexto nos trouxe nessa situação, mas hoje é assim que a gente está. Só que vocês pensaram que isso para o trade esportivo, é uma coisa totalmente oposta? Totalmente o oposto, cara. Porque imediatismo aqui no trade esportivo não vinga. A gente não vai viver aqui se a gente for imediatista, tá? Então, nós temos que entender isso. Primeiro, procrastinação. Ah, amanhã eu vejo. Ah, essa aula aí, cara, vai ficar gravada, eu vejo depois. O cara tá sentado no sofá assistindo Netflix agora. Mas ele não vai assistir nem agora nem depois. Mas ele vai ser o imediatista que vai querer o resultado rápido, tá? Então, são dois... É o mal do século, cara. A gente ser procrastinador e imediatista, tá? Você não tem hoje o que quer, porque não teria a capacidade ou o suporte para permanecer com isso. Portanto, curta é o processo dia após dia e se prepare para receber o que é teu, né? Aqui posso trazer um exemplo, né? Vocês já viram um, um pé de maçã pequenininho, né? Ainda, sei lá, com 30 centímetros de altura, com uma maçã pendurada, bem bonita, vermelha. Vocês nunca vão ver isso, tá? Por quê? Porque o fruto não vai estar num lugar onde não possa ter suporte. Então, o fruto ele só vem quando a árvore já está crescida, quando ela tem suporte para segurar. Então, eu tenho certeza, se eu ganhasse hoje uma Ferrari, eu não ia saber nem como lidar, cara. Entendeu? Não ia saber nem como lidar. Eu tava vendo esse dia que tem até que lavar de um jeito diferente, porque pode queimar o brilho, não sei o quê. Aqui onde eu moro não tem nem mecânico que mexa num carro desse. Então, assim, é eu querer ter um fruto, mas não ter suporte para aquilo, certo? Então, muitas vezes a gente quer ter o dinheiro, quer ter a banca alta, quer ter uma banca de 50 mil, de 100 mil, mas você não vai saber utilizar aquela banca. Você vai perder os 100 mil, entendeu? Porque você não tem esse suporte, você não tem esse conhecimento, esse gerenciamento para cuidar dessa banca alta, tá? O imediatismo é o inimigo da disciplina, tá? Com certeza, porque quando a gente é imediatista, a gente quer a coisa logo, então a gente acaba não sendo disciplinado para fazer aquilo até o fim, porque a gente quer terminar logo, a gente quer para agora, é para ontem. Conselho que de repente muitos de vocês já ouviram, né, dos seus pais, avós, né? Faça faculdade, tenha carteira assinada, compre sua casa própria e não mude de casa, não mude de emprego, invista na sua aposentadoria, na FGTS, seja fiel à sua esposa e filhos, né? Casamento é um só, tenha sempre um carro da mesma marca. Então, isso são conselhos que a gente já recebeu, eu já recebi todos esses, tá? Mas a gente acaba seguindo. A geração dos nossos pais criavam alianças. As gerações seguintes, em consequência disso, começaram a liderar movimentos revolucionários disruptivos, na qual queriam mudar totalmente. Por isso tivemos movimentos hippies, paz e amor, orgia, revolucionários, tá? Então nós tivemos, logo após a geração dos nossos pais, a gente teve essa geração dos avós, bem dizer, né? Nós tivemos essa geração hippie, onde aconteceram muitas revoluções aí, né? Depois de uma geração muito forte, vem uma geração muito fraca,
tá? É isso que está querendo dizer no texto, tá? Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis, tá? Então, o que quer dizer? Nossos pais, nossos avós criaram tempos fortes, tá? Desculpa. Eram homens fortes e criaram tempos fáceis, tá? Só que essa próxima geração pegou esse tempo fácil e se tornaram fracos. E esses homens fracos dessa geração seguinte geram tempos difíceis, que eu acredito que é o que a gente está passando nesse momento. Então nós somos a geração do tempo difícil, né? Não dá para dizer que estamos num tempo fácil, não é uma época de fartura, não é uma época onde as coisas estão da sua melhor maneira, tá? Vamos botar a culpa nos hippies? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas por natureza, né? Essa frase ela nos explica muita coisa, tá? Então até vou jogá-la na tela aqui para que vocês possam vê-la, tá? Homens fracos criam tempos fáceis, tá? Homens fortes, desculpa de novo. Então os homens que são fortes, eles acabam deixando a vida mais fácil, porque eles se dedicam àquilo, né? Só que esses tempos fáceis acabaram criando homens fracos e esses homens fracos geraram tempos difíceis. Tá bom? Ficou claro aqui? A geração mais atual, ela quer tudo para ontem, né? Se não gostou do chefe, troca de emprego. Se discutiu com a esposa, separa. Se não gostou do vídeo do YouTube, troca. E dessa forma deixamos a disciplina e o foco de lado para sempre estar buscando algo novo que nos traga algo imediato, tá? Então, trancar aqui o áudio, tá, pessoal? Eu tô trancando o áudio aqui de quem tá entrando com o áudio aberto, tá? Mas se quiser falar, pode pedir autorização no chat aqui, tá bom? Meninos têm dificuldade de estabelecer aliança, tá? De imediato a disciplina nos causa desconforto. Não é algo que queremos fazer, pois não está em nossa rotina. Porém, tente sempre pensar no teu objetivo e neste momento você está plantando, regando, cuidando, protegendo, para logo ali na frente estar colhendo, né? Para ser campeão olímpico, um atleta precisa treinar todos os dias, muitas vezes sem ver o resultado diário. Mas sim, pequenos avanços para assim atingir o tão sonhado pódio. A grande maioria das pessoas coloca a meta de início de ano, aplica 3 dias, não vê resultado e desiste, tá? Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já fez isso. Então, a gente tem o objetivo tem a ideia de não gostou, substitui, ao invés de dar sequência, tá? Nós temos que ter esse pensamento que a gente está plantando, regando, cuidando, né? Pô, então hoje eu cheguei na comunidade da Guerep, tá? Gostei, achei legal, vi os resultados, eu vou entrar. Aí chegou, viu um monte de material, tá? Aí pegou esse material e estudou o Lei 01, gostou da ideia, foi lá, aplicou, se deu bem, pegou a lista, né? Bababá, tomou o primeiro head, tá? E o que que ele faz? A ideia já é desistir, né? Ao invés de estar ali, dar uma chance, já que tem outra pessoa que já disse, ó, a estratégia funciona, é só persistir. Não, é muito mais fácil substituir e começar do zero em outra estratégia. E a gente vê as pessoas fazendo esse círculo. Pô, eu fazia o 0 a 1, cara, aí passei pelo legolhado, eu fui pro 0 a 2, eu fui pro 1 a 3, eu fui pro limite, eu fui pro 0,5 HT, agora eu tô voltando pro 0 a 1, cara, porque eu vi que aqui não tem nada de mal em experimentar as coisas, tá? E a gente deve experimentar. Mas se você desiste de fazer o que você tá fazendo, aí de nada adianta, tá? Então, vamos pensar dessa maneira, que a gente está cultivando, está cuidando. Cada passo, cada evolução que a gente dá, cada saída
boa que a gente faz no mercado, no 0 a 1, já é um passo que a gente está tendo. Só de você estar aqui nessa tarde já é uma evolução, entendeu? Então, vamos pensar dessa maneira. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa para estar no trade esportivo, tá? Persistência, resiliência nos trará o sucesso, se não desanimarmos, tá? Então, a gente não pode desanimar. Essa que é a questão, tá? Não desanime. Só um pouquinho aqui que eu carreguei um story aqui, ele não foi. Aí tem gente que vai acabar chegando aqui só no final. Deixa eu tentar aqui mudar a minha rede, ver se vai. Tá, pessoal? Pode fazer a sua pergunta, pode colocar aí algum questionamento. Isso já aconteceu com você? Nunca aconteceu? Quem quiser compartilhar, ajuda bastante, tá? Agora é que foi, tá? Vamos lá. Uma outra frase muito legal aqui, tá? O menino faz o que quer fazer. O homem faz o que precisa ser feito. Eu vi uma vez, acho que foi o Felipe Tito falando, que ele disse o seguinte: cara, eu não vou pra academia porque eu gosto. Não gosto de ir pra academia. Cedo da manhã, acordar cedo, né? Ter que tomar banho, ter que. Pô, cara, não gosto. Mas eu sei que eu preciso ir. Então eu faço o que precisa ser feito. E não o que eu quero fazer. Então, eu vou primeiro fazer o que tem que ser feito para depois poder fazer o que eu quero. Aí no dia dele, explicando a rotina, cara, primeiro ele faz todas as coisas que ele não quer fazer. Reunião ruim, lá com o cara que ele não gosta, tem que ir, sei lá, no banco, tem que. O Felipe Tito não vai no banco, né? Enfim, exemplo. Toma o banho gelado, vai pra academia, né? Come alguma coisa que não gostaria. Primeiro faz tudo que tem que fazer. E aí depois vai proporcionar que ele faça o que ele quer fazer. Tá bom? Então, isso me chama bastante atenção, essa frase, porque muitas vezes, né, quase sempre, a gente quer fazer o que a gente quer. Mas, pessoal, a gente não é mais criança, né? A gente não é mais menino, tá? Não sei a idade de cada um aqui, mas tenho certeza que não tem ninguém abaixo de 18 anos, tá? Senão nem poderia estar aqui no Discord. Mas de ser responsável, né, pelas coisas e fazer o que tem que ser feito, tá bom? Aqui, disciplina e dinheiro, tá? Na vida, cuidar do nosso dinheiro no trade, pense sempre em preservar o capital, né? Pense que nem tudo poderá ter hoje, por isso, estude, aplique e verá o resultado. Então, a diferença de disciplina e dinheiro, acho que isso está bem explicado aí, tudo que a gente falou até agora, né? Que nós não podemos ter tudo nesse momento, tá? Isso tem a ver também com o dinheiro. O dinheiro é a nossa ferramenta. Cuidar da nossa alimentação, sono, exercício físico, tá? Isso é muito importante também. Pessoas à sua volta, tá? Pequenos objetivos devem ser comemorados. Sendo assim, teremos gratidão ao processo e a tudo que está acontecendo no momento. Então, isso é uma coisa também bem, bem complicada, né? A gente estipula uma meta lá para frente. Pô, eu quero ter uma banca de 100 mil. Você tem uma banca de 1.000. Aí o seu lucro, que é de R$ 25, passa a não ter significado, porque você está pensando lá na banca de 100 mil.
Então, se você comemorar os greens de agora, 25 pila, 30 pila, 50 pila, blá, 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 quando você vê, você tá grato por aquilo. Você lucrou no mês R$ 150. Pô, cara, mas em cima de uma banca de R$ 1.000, cara, estão falando de 15%, né? Mas não, eu quero uma banca de 1 milhão, de 100 mil. Então, a gente acaba não sendo grato. Então, nós temos que ser muito grato por tudo que a gente está fazendo, senão a gente perde, né? Se a gente não é grato, a gente perde a conexão com as coisas, a gente não tem mais propósito de fazer, porque a gente não é grato. Vou fazer aqui isso para quê? Né? Se eu nunca vou chegar a uma banca de 100 mil desse jeito. Claro que não vai chegar, principalmente com esse pensamento, né? Então, cumpra horários, né? Esteja sempre atrasado ao horário do compromisso. Isso é uma coisa que eu cuido muito, de me adiantar, né? Se tu marcar comigo 2 da tarde, eu vou estar lá 5 ou 10 para as 2. Nunca vou estar atrasado, tá? A menos que alguma coisa grave aconteça, mas não é o que eu gosto, tá? Porque eu acho que é uma questão de respeito. Então, se você marcou o horário, eu marco aqui, né, no Discord às 2 horas, marquei às 3 horas, cara, é aqui, tem que ser nesse horário, tá? Isso também de certa forma, comprometimento, tá? Trabalhe para você, né? Trabalhe para você e não para seu chefe. Não gosta do trabalho ou do ambiente que vive? Mude. Não pode por conta não pode por conta de compromissos? Tem um plano B para mudar gradativamente. Se você trabalha para você, pensará em carreira e não dinheiro, futuro e não o hoje. Irá programar sua semana no domingo e não na segunda. Vai evitar distrações diárias, porque o seu objetivo está sempre ali, né? Hoje você se considera que você trabalha para você ou para uma empresa ou o chefe? Não, eu trabalho para o chefe, né, cara? Eu sou empregado, né? Se você tem outra profissão. Mas mesmo assim, pense em trabalhar para você, né? Na sua evolução. E não ficar só naquele pensamento, pô, cara, mas eu tenho que ir lá porque aquele chefe, com aquela empresa, que não sei o quê. Cara, trabalha para você. Pensa que você vai evoluir, que você está se preparando. É que você está fazendo algo que você não quer, mas que é importante ser feito nesse momento. Aí se você tem esse pensamento, você já não vai pensar no teu salário no final do mês. Você vai pensar que a tua carreira está evoluindo. Você vai evitar distrações, você vai focar mais no trabalho. Isso tudo é o que a gente quer quando trabalha com trade esportivo, porque daí aqui sim, é você contra você mesmo. Mas se você já tem uma base desse jeito, vai ser muito mais fácil, tá? Com certeza. Já pensou qual legado quer deixar na sua vida? Sua atitude hoje transformará o futuro do seu filho e assim criará seu legado, né? Esses dias eu comentei, né, com algumas pessoas, que a coisa que eu mais tô feliz nesse momento é ver meus filhos dentro da igreja, que para mim é o maior legado que eu posso deixar para eles. O conhecimento, né, da palavra, o direcionamento, o amor, né, que a gente tem que sentir um pelo outro, né, de ajudar, enfim, tudo que a gente aprende. E eles estarem inseridos, assim, para mim é a maior legado, né, que eu posso deixar para eles, a melhor herança que eu posso deixar, né? É lógico que durante a minha vida eu estou tentando deixar uma herança financeira que possa já dar um start na vida deles. Mas a maior é essa, tá? Então, você já pensou nisso? Cara, quando vocês morrerem, o que as pessoas vão falar? Elas vão manter vocês vivas em pensamento ou não? Ou vocês vão morrer junto com o corpo de vocês, né? Então, Cristiano, o que isso tem a ver com trade esportivo, cara? É sério mesmo que eu tô aqui de tarde, né, 3 horas da tarde, quase 4 horas aqui pra ouvir você falar isso.
Mas, galera, é um ponto de reflexão, porque o treino esportivo ele tem que estar na nossa vida, entendeu? Ele não é uma coisa à parte da nossa vida. Se você de fato quer viver disso aqui, ele tem que fazer parte da sua vida. Então, quando você sentar aqui para fazer trade, quando você sentar para trabalhar, pensa nisso, cara. Qual é o legado que você está tendo? Qual é a responsabilidade que você tem com esse dinheiro que está aí, que é a sua ferramenta? Quando você dá um all-in, você não sente uma culpa se você tem filho, tudo mais, de estar botando fora, de estar sendo irresponsável com o dinheiro que é do seu filho? Entende? É um pensamento profundo, mas eu penso isso. Já contei várias vezes aqui que em várias situações, principalmente mais no início da minha caminhada, eu saía do escritório e não conseguia olhar para o meu filho, para minha filha, né? Porque eu, tinha perdido um valor considerável. Mas eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Então, pensa sobre isso também. Ah, cara, mas é R$ 100 a minha banca. Não interessa, cara. R$ 100 é R$ 100. Esses R$ 100 pode se transformar em muita, muita coisa, né? Que tu pode deixar de legado pro teu filho, tá? Então, é um assunto profundo. Daqui a pouco muitos não querem ouvir sobre isso nesse momento, mas é extremamente importante, tá? Galera, se alguém quiser, tá? Escrever alguma coisa, né? Estão gostando dessa aula, tá ajudando de alguma forma ou é só baboseira? O Bruno disse como se contém em relação ao trader. Exemplo, não sair fazendo vários jogos, buscando vários placares, ou seja, aleatoriedade, ansiedade de clicar. Bruno, é exatamente isso, cara. Eu estou, né, ministrando essa aula aqui para vocês justamente para vocês terem esse entendimento. É tudo isso que eu tô falando, cara. A gente ter a disciplina, né? A gente não querer as coisas de imediato, porque essa atitude de buscar jogos, de fazer vários placares, de fazer os negócios aleatórios, de não fazer a pré-análise, tudo isso é consequência desses erros aqui, de não ter disciplina, entendeu? Então, nesse PDF que eu vou compartilhar com vocês na sequência, tem ali várias coisas práticas para ser feito, né? Vários questionamentos, várias coisas que eu gostaria que vocês lessem de verdade, tá? Sobre esse assunto, tá? Mas eu queria não só compartilhar o PDF, eu queria também poder conversar com vocês sobre isso, e é por isso que eu tô aqui nessa aula, tá? Desde sempre, ou desde cedo, o exemplo é muito mais importante do que a fala. Não espere o filho crescer para dar bons exemplos, bons conselhos, né? Então, também é uma coisa que a gente vê e fala bastante na igreja, né? O testemunho é muito mais forte. E aqui no trade também. Então, eu falar uma coisa que eu não passei ainda, isso pode soar, de repente, interessante, assim, mas você não vai seguir muito a risca. Agora é diferente eu chegar e dizer, cara, aconteceu comigo. Comigo foi assim, assim, aquele dia eu fiz isso, 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 isso. Peraí, cara. Então já aconteceu contigo. Então, a gente dá o nosso testemunho, a gente compartilhar as informações, as coisas que aconteceram com a gente, arrasta pessoas, tá? Às vezes é ruim a gente falar. Eu, como produtor de conteúdo, várias vezes eu já pensei, cara, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que isso vai agregar? Ou será que não vai agregar em nada? Isso que eu vou falar, que eu vou compartilhar. Mas no fim sempre tentei compartilhar, porque é o exemplo, né? É o exemplo, sendo ele positivo ou negativo, é o exemplo, tá? Ensinar, né, aos nossos filhos, desde pequeno, a ter disciplina, horário,
respeitar todos igualmente, né? Religião e espiritualidade, o mundo e os seus perigos, drogas, sexo, saúde. Não ensine seu filho a odiar o trabalho, né? E isso tudo não é só falando. Não é pegar teu filho aqui, ó, filho, você precisa ser disciplinado, cara. Você precisa ler todos os dias. Mas ele só pode olhar para ti, não, muitos não vão falar isso, né? Porque, enfim, respeito os pais, mas seria muito fácil o filho dizer, ó, pai, mas eu nunca te vi pegar um livro, cara. Nem tem livro aqui na minha casa, né? Ou ensinar filho, tem que ir pra igreja, tem que acreditar em Deus, tem que... Tá, mas pai, mas quem é Deus? Quando é que a gente foi pra igreja? Quando é que tu levou a gente pra igreja? Não pode bater em mulher, mas ele vê, né, você maltratando a esposa, batendo a esposa, sei lá, né? Creio que ninguém faz isso aqui, né? Mas são os exemplos. Os exemplos vão ficar muito mais marcados nele, tá? Do que você simplesmente falar. Então dê exemplo, cara. Seja disciplinado, tenha compromisso aí com os horários, respeite, né, a todos. Religião, né? Tenha uma religião, cara. Acredite em Deus, né? Ah, mas eu sou ateu. Ah, beleza, cara. Tem que respeitar, entendeu? Não tem problema nenhum, você tem as suas crenças. Mas leve isso pro seu filho, né? A sua experiência. Porque a gente é espelho deles, né? Nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Ah, principalmente aqui, né? Não ensine teu filho a odiar o trabalho, né? Parece às vezes que o trabalho é ruim. Eu aprendi isso, cara, com o meu pai e da maneira errada que ele fazia, porque ele saía e onde é que tu vai, pai? Ah, tem que trabalhar, né? Ah, pai, mas fique em casa, vamos fazer outra. Não, não, não posso. Eu tenho que trabalhar, porque senão como é que eu vou comprar? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou não sei o quê? Aí a gente já pensa, pô, mas eu tenho que fazer tudo isso para poder comprar, para poder fazer. Cara, não é legal, não é uma coisa boa. Mas dizer, né, pro filho, ó, pai vai trabalhar, né? É importante, o pai precisa. Eu tenho compromisso, né, com o meu trabalho e é importante que eu vá, né? Porque assim a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos, né? Não precisa ser dessa forma tão formalzinha, porque a gente não fala assim com nossos filhos, mas tentar fazer com que eles entendam, né, que o trabalho não é ruim, porque senão eles vão crescer odiando o trabalho, tá? O nosso trabalho aqui no trade acabou 0-0, tá? Então o jogo aqui do que nós estávamos acompanhando acabou 0-0, green total ali na posição, quem estava lá no grupo da comunidade, né? Entramos no 3-0, 0-3 no jogo do Malmo e Copenhague, o jogo acabou 0-0. O mercado mais uma vez acertou, olha só que coisa, né? Jogo under e não BTTS, tá? O mercado é foda, né? Simples assim. O título de pai e homem de família nunca vai ser maior do que qualquer título que você tenha hoje, tá? Então, você é doutor, você é, cara, advogado, você é foda, entendeu? Você é um atleta, você é rico, você é líder. Nada disso vai ser mais importante do que o título de pai, tá? Então, por isso, cultive e tenha disciplina diária a seu título de pai. Passe a disciplina a seus filhos, crie histórias e momentos e viva feliz, beleza? Então, em cima disso tudo que eu tô falando, da gente ser disciplinado no trade esportivo, é ser disciplinado na vida, porque o trade é a nossa vida, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Mais ou menos uma aula de 1 hora, não quero que fique muito longo. A você que está assistindo aí depois, agradeço por ter assistido até o final e deixa aqui nos comentários, né,
se tem algo que a gente possa ajudar, tá bom?